Olá, tudo bem? Sou Herbert Nunes, eu sou formado em Educação Física há quase 18 anos. Formei novinho. Hoje eu atuo como gestor aqui na XN Leblon. Nessa área de gestão, acho que eu já estou quase há 10 anos. Assim, eu fiz essa migração de carreira ali no final dos 26 anos para poder continuar na área de Educação Física, continuar na área que eu gosto, porém sempre tive também esse lado de gestão, de cuidar de pessoas, de organizacionar as coisas. Então, resumindo assim, basicamente é isso. Eu estou no Grupo XN já há 3 anos. Comecei como gerente da Bike lá na unidade da Barra da Tijuca e hoje estou 1 ano na frente aqui do projeto do Leblon. Então, a XN ela é bem tradicional no mercado justamente porque a gente tem uma metodologia de treinamento old school, que é onde a gente trabalha realmente com máquinas até um pouco mais pesadas, com questão de estrutura e tudo mais, para aguentar, vamos dizer assim, a nossa metodologia. Quando a gente veio para o Leblon, a gente percebeu, até pelo perfil de público, que a gente precisava de uma inovação ainda mais atrativa, para eles entenderem melhor do que a gente tinha a oferecer. E foi quando a gente chegou até a S-Plan, e a gente viu que era o que a gente tinha de mais novo no mercado, e era um equipamento que conseguia aplicar a nossa mesma metodologia, e tinha essa resistência para a gente aplicar a nossa metodologia, mesmo sendo um equipamento moderno. Então, acho que esse foi o principal motivo que fez a gente buscar para a S-Plan por conta dessa inovação, que a gente queria buscar tanto para a gente como empresa, como para o mercado que a gente estava aqui no Leblon. Olha, são vários. São vários porque o boom, na verdade o fitness, o wellness, na verdade ele está num boom. Graças a Deus, pós-pandemia foi uma das coisas boas que a gente levou. E hoje todas as academias elas têm que se inovar, têm que buscar coisas novas. Então, acho que hoje o grande desafio é inovar. O que eu posso fazer de diferente para o meu cliente? O que eu posso trazer de diferencial ou de exclusivo para o meu cliente? Coisa que talvez ele vai encontrar só aqui e faça com que ele realmente queira ficar comigo e fortalecer essa comunidade interna cada vez mais. Olha, acho que como grupo em si, foi principalmente quando a gente veio aqui pro Leblon. Mesmo nós estamos super consolidados na Barra da Tijuca há 9 anos, mas o mercado era muito diferente, o público era muito diferente, então a gente percebeu que a gente precisava trazer alguma novidade, alguma inovação, alguma coisa que atraísse ainda mais os nossos alunos. Então acho que foi nesse momento da abertura, nessa convivência realmente do feedback que a gente tinha das pessoas em relação a isso. A primeira impressão foi, primeiro, sendo bem sincero, de desconfiança. Por tudo que prometia, eu falei, não, impossível. Não tem condição de tudo, ainda mais vivendo a educação física, né, desse tempo todo. Não tem condição esse equipamento entregar tudo que promete. Depois foi de uma surpresa e depois de uma admiração. Acho que foi mais ou menos essa evolução. Hoje eu sou super fã, porque realmente dá para fazer tudo. Então, acho que foi nessa escala, assim. Várias. Acho que entra naquele mesmo, no mesmo que eu falei atrás. De primeira da desconfiança, até os próprios alunos, não, impossível. Não, isso não vou sentir nada, não, isso não aguenta meu peso e tudo mais. Então, e depois todo mundo queria fazer, todo mundo queria testar, todo mundo queria tirar foto, todo mundo queria marcar e às vezes era o mesmo equipamento, o mesmo exercício a gente ia fazer em algum determinado, não, me coloca lá. Aqueles brincos, eles chamam do grande iPad, então eles, me coloca lá no iPad porque é novo, né? E tudo que é novo gera essa curiosidade, gera esse interesse. Então, acho que é isso. Olha, todos, todos, assim, mas talvez o aluno que mais se conecta é aquele aluno multiatividades. Aquele aluno que ele gosta de fazer musculação, que ele gosta de jogar o tênis, que gosta de correr, então ele é multifuncional e ele usa essa multifuncionalidade que ele tem em outras áreas de atuação, né, em fitness, fora do estúdio, para usar aqui também no aparelho. E aí dentro disso a gente consegue fazer tanto um treinamento resistivo de força, que é o que ele vem buscar, como a especificidade do movimento que ele faz lá fora. Então, se o pessoal, tem muito aluno que joga tênis e
quase todos eles pedem para fazer alguns exercícios que a gente consegue fazer especificamente aqui e tratar isso de uma forma melhor. Por exemplo, usando o modo fluido, né? A gente tem vários alunos aqui que nadam, então são triatletas e tudo mais. Então, quando a gente mostra para eles que a gente consegue reproduzir a mesma mecânica de movimento com a mesma característica de movimento que ele faz no treino dele lá fora, a gente consegue fazer isso aqui, aí eles ficam encantados, assim. Como é tudo que é novo, no primeiro momento, né, gera um espanto, um interesse e tudo mais, mas a gente consegue provar isso diretamente no corpo do aluno, quando ele executa, quando ele faz. Então, a gente consegue variar bastante também o estímulo que a gente dá pro aluno. Complementa muito o nosso treino de força. Tanto que vários alunos hoje, por exemplo, já tem na casa deles, eles viram aqui, conheceram e hoje quiseram estar lá porque viajam, na casa de final de semana e tudo mais. Então, foi a forma mais prática e funcional que eles encontraram de reproduzir todo o treinamento deles com um aparelho só. A musculação em si, né, ela acaba sendo um pouco maçante quando você pensa que, caramba, eu tenho que ir todos os dias. Apesar que aqui a gente tem uma metodologia completamente diferente, onde vai variando, e então ele fica naquela expectativa, quando é que eu vou treinar de novo para poder usar o aparelho novamente? Então, isso aumentou a frequência, aumentou a adesão, aumentou a nossa retenção e até mesmo o nosso upgrade de pacotes de alunos, porque eles queriam treinar mais vezes na semana para poder utilizar mais ainda o equipamento e todas as funcionalidades, porque às vezes dentro de um treino não consegue mostrar tudo. E a pessoa ela quer experimentar, ela quer testar, e aí então ela volta com mais frequência no dia seguinte. O tempo todo. Como profissional de educação física, a gente tem que estimular o aluno, né, de várias formas, e a maior evasão das academias é justamente por conta da característica do treino de musculação, que em determinado momento ele pode se tornar monótono. E aqui na XN a gente aplica uma metodologia onde cada dia é um treino novo. Cada dia e cada série, na verdade, é um treino novo. A gente não repete série, a gente não repete carga, equipamento, então a gente vai usando todas as variáveis de metodologia de treinamento, e dentro disso a gente conseguiu aplicar também todos esses métodos que a gente faz no aparelho convencional, a gente conseguiu aplicar aqui também. Então, para a gente, como empresa, os profissionais, né, que atuam diretamente, uma forma ainda mais de quebrar essa rotina do treino do aluno. Então, complementa tudo e a gente consegue fazer tudo, que é o mais legal. É, da ponta do pé até a cabeça, todos os equipamentos, tudo que a gente reproduz no aparelho convencional, a gente consegue reproduzir aqui. Então, assim, são mais de, né, sei lá, 300 funcionalidades e que é surreal conseguir isso num espaço tão pequeno e com eficiência, que é melhor ainda. Porque, normalmente, a gente questiona muito essas tecnologias, tá, é legal, mas não funciona. Na prática, não funciona. Completamente diferente. Realmente dá muito resultado, dá muito efeito. Dói pra caramba na hora de executar e o corpo também ele fica bem harmônico. Acho que nós fomos, sei lá, um dos primeiros estúdios, né, a colocar equipamento dentro, e isso gerou curiosidade dos nossos alunos, até dos nossos concorrentes. Então, por exemplo, tiveram duas pessoas que depois a gente foi descobrir que eram concorrentes, que vieram aqui para entender o que era esse aparelho tão tecnológico que a gente estava colocando. Toda vez que a gente posta alguma coisa, o aluno posta, ou marca, tudo mais, a gente tem um engajamento muito grande das pessoas que querem entender o que é isso. Quando a gente vai fazer visitação do espaço, normalmente a gente apresenta tudo que a gente tem a oferecer, a gente deixa ele para o final, porque a pessoa já passou por aqui várias vezes e ela acha que é um espelho, e aí a partir do momento que a gente clica, ela encanta com tudo aquilo ali. Então, assim, é um diferencial gigantesco e aí é uma honra, um prazer nosso, né, ter isso aqui dentro. Nós fizemos uma pesquisa de satisfação entre os nossos alunos e a gente teve uma taxa aí de 96% de aprovação. E dentro disso a gente foi perguntando o que fazia, né? Na verdade, todos os diferenciais, a metodologia de treino foi um dos principais, e muitos citaram o fato de a gente ter um aparelho inovador que não encontrava em outros lugares. Tanto que às vezes a gente chega, tem uma atualização e quando a gente vê tem alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Então, assim, isso ajuda pra caramba. O mundo hoje é tecnológico, então nada mais justo do que o fitness que está evoluindo ter também essa parte evolutiva junto com o aparelho.
Por que que a gente deveria, toda academia na verdade deveria ter uma S-Plan? Porque assim como o seu treino, o universo, o mercado fitness, ele evoluiu e ele se transformou. Nada mais justo do que a sua academia também evolua com tecnologia e segurança e garantia de resultado.